Olá, que bom ter você por aqui. Fico muito feliz que esteja aqui para ver esta aula sobre cores. E eu quero te contar uma coisa. Já ouviu falar de círculo cromático, teoria das cores? Sim, isso existe. É o que eu sempre digo: cor, a princípio, não é talento. Você precisa entender a teoria. Isso é muito importante. Mas eu encontrei um jeitinho de te mostrar como combinar cores mesmo antes de saber da teoria. Quer aprender? Este é o círculo cromático que eu falei agora há pouco. Ele é muito importante no futuro, não nesse momento, para você entender melhor como as cores combinam. Mas pode deixar. Logo farei uma aula falando exatamente como usar o círculo cromático. Mas antes disso, eu vou te mostrar de uma forma mais lúdica como fazer essas combinações. Veja esta imagem. Tem a borboleta, tem as florzinhas, tem um fundo ali desfocado. Aqui eu peguei essa imagem e o que me chamou a atenção nela? Eu gostei das cores, gostei. Você vê ali que tem um laranja, tem um detalhinho mais claro, tem um rosado nas flores, tem um lilás. Mas nesse caso, eu gostei mais do laranja, do marrom. Você vê ali que tem dois tons de marrom e tem um rosa, porque eu sou apaixonada por rosa. Olhando essa imagem, eu fiquei pensando quais são as cores que eu vejo e que estão nela e que me agradam, que combinam entre si. Nesse caso, você pode usar todas as cores que estão na imagem. Ela já foi feita, é uma imagem feita por um artista, por um fotógrafo, e ali já mostra uma composição bem bonita de cores, já está assim, é uma composição pronta. E aí você vai fazer o quê? Você vai buscar nos seus fios as cores que você está vendo nessa imagem, nos fios que você utiliza no seu dia a dia. Veja como que eu combinei as cores. Eu peguei ali um pouquinho do laranja da asa da borboleta, trabalhei 2 tons de marrom, gostei do rosinha que vejo ali na base das flores, coloquei como um detalhe porque ele aparece pouquinho, e também usei essa cor mais clara para representar os pontinhos mais claros da borboleta. Usei as cores que vi na imagem. Neste caso, até poderia acrescentar um lilás, mas eu queria mesmo seguir pelo rosa, que é um tonzinho que está ali, ó, abaixo da florzinha lilás. Essa foi minha ideia. Então aqui já é uma primeira combinação de cores que eu fiz. E olha, tem 1, 2, 3, 4, 5 cores. Porque muitas vezes a gente só combina 2, 3 cores por medo, né, de ousar. Neste exercício eu vou te mostrar combinações de cores bastante ousadas, diferentes, que às vezes a gente nem imagina que são possíveis estarem juntas. É claro que aqui vai ter a teoria das cores, né, que eu te falei ali, te mostrei ali no círculo cromático. Mas a proposta desse exercício, você pode usar essas imagens se você quiser, elas já estão no meu blog. Você pode ir lá pegar essa ou outra imagem que você goste muito, por algum motivo, não importa o motivo. Assim, você olhou, nossa, amei essa imagem, porque às vezes você não sabe o porquê de ter gostado. Pode ser a composição das cores, os formatos, mas hoje vamos falar só de cores mesmo. Depois eu quero estender um pouco mais esse assunto, porque existem outras coisas que você pode ver também. Mas nesse caso, este quadradinho foi eu peguei as cores da imagem, procurei nos meus fios e fiz aqui no fio amigurumi da Círculo. Agora veja esta outra imagem. Ela tem as flores que são rosa, tem um tonzinho de laranja ali também, a borboleta laranja, preta, branca. Tem um tonzinho de verde, se você for pensar aí no caule das flores. Ali novamente um fundinho embaçado. Também uma mesma ideia da primeira imagem que eu mostrei, só que aqui as cores são mais vibrantes. E novamente usei essa imagem para escolher as minhas cores. Busquei nos meus fios Amigurumi Max as cores que vejo ali na imagem que mostrei para você. Veja que usei o amarelo, aqui que é a cor que eu vejo na flor, o miolinho amarelo. Passei para o rosa forte. Depois aqui o verde é o verde do caule. Claro, você talvez não encontre exatamente a cor. Então vai se aproximando. Se é um verde, busque lá nos seus fios qual que é o verde.
E depois o laranja, porque é a cor que vejo na borboleta. E ao final, coloquei aqui um detalhe em preto. Poderia continuar essa combinação de cores. Poderia colocar branco, poderia trabalhar outros tons. Ó, se você voltar ali na imagem, as imagens estão no meu blog, tá? Esta é a segunda imagem. Você verá que tem branco e assim por diante. E essa é a ideia. Novamente, ó, fiz 1, 2, 3, 4, 5 cores. Fiz uma combinação de 5 cores. Aqui no caso, elas são mais vibrantes, porque a imagem me passa isso. Então, obviamente, que o meu quadradinho será mais brilhante também. Não é bacana essa ideia? Veja que nessa imagem é uma florzinha que nasceu entre as pedras. Veja que a flor tem lá um amarelo mais forte, tem o miolinho que tem um pouquinho ali de laranja, as folhas, e ao redor as cores já são mais assim, mais para os beges, para o cinza, para o marrom. E a partir dessa imagem, eu fiz uma interpretação usando o fio Amigurumi Soft para fazer um novo quadradinho. Aqui eu fiz a minha interpretação dessa imagem aqui pro meu quadradinho com o fio Amigurumi Soft, que tem 60 cores. Imagina, né, você pensar quais cores combinam entre si em uma cartela de cores com 60 cores. Neste caso, fiz o miolinho laranja, porque eu vi um pouquinho de laranja ali no miolo da flor, e fiz as pétalas aqui no amarelo e, obviamente, aqui as folhas. Fiz uma representação bastante direta da imagem que estou vendo, e aqui ao redor usei os tons de cinza. Neste caso, comecei a olhar os tons de cinza ali da pedra, tem uma pedra cinza, e fui no meu Amigurumi Soft e trabalhei com 2 tonalidades de cinza nessa cartela de cores. Veja que representei, na imagem você tem ali um ponto de luz, e esse quadradinho ficou justamente assim. Você tem um ponto de luz e ao redor você tem estas cores aqui em tons de cinza. Para essa imagem, usei também os tons de bege e num beijinho mais escuro até chegar no marrom. Por quê? Tem também ali uma opção, aí você faz uma opção, né? Você pode trabalhar os cinzas, como eu fiz aqui, ou trabalhar os beges, tá vendo? Ó, beges, um beijinho mais escuro, marrom, pensando nessas pedras, nessas tonalidades que você vê das pedras. Você acha difícil pensar dessa forma? Já pensou alguma vez em trabalhar suas cores assim? Eu achei muito bacana, porque, como eu falei antes, né? Trabalhar 2 tonalidades desta forma deixa o quadradinho ainda mais bacana. Pode pôr uma cor só se você quiser, poderia inclusive terminar só com o verde. O bacana é você olhar a imagem e a partir dela decidir quais são as cores. É bem divertido, achei muito bacana fazer isso. E veja aqui também, né? Você vai ter uma cartela de cores uma cartela mais quente e uma que vai um pouco mais pro frio aqui nesta parte. Mas isso a gente fala depois, tá bom? Hoje o que eu quero falar é justamente isso. É você olhar a imagem e definir as suas cores a partir da imagem que você está vendo. Agora a imagem são essas uvas. Aí você fala, é só roxo e verde. Na verdade não, se você prestar atenção, você verá tonalidades de roxos na uva. Você pode tanto só fazer roxo e verde, que é uma combinação de cor bem bacana também. Pode pôr alguns verdes mais amarelados que você tiver. Mas também pode fazer variar um pouquinho nessas tonalidades do roxo. Quer ver como eu fiz esse quadradinho? E neste caso, dei um passinho além, mas em que em outro momento explico melhor, porque usei o ponto puff e novamente com a Amigurumi Soft. Veja como trabalhei as tonalidades das uvas. Eu vejo estas cores nas uvas, se você prestar atenção, você verá que tem uma variação nas tonalidades. E mais uma vez, o Amigurumi Soft ajuda bastante nisso. A coleção toda Amigurumi, né? As cartelas de cores são muito grandes, mas também os fios de acrílico, também você vai encontrar muita coisa bacana da Círculo, entre outros fios também. É só você buscar entre eles as cores mais próximas da sua imagem. E aqui, coloquei só no finalzinho o verde
envolvendo esses tons aqui que eu trabalhei para interpretar as cores que vejo na uva. Tem uma cartela um pouquinho mais escura. Se eu quisesse clarear, poderia usar um verde mais claro também, porque esse verde mais claro também tem ali. Mas você pode continuar isso aqui, você poderia trabalhar tons de verde, um gradiente de verdes também, que daria muito certo. Nesta imagem, eu já busquei as cores que estão na borboleta. E olha que incrível, ela tem azul, tem laranja, tem um cinza mais escuro, um amarelinho mais claro. E a partir daí, eu tive a ideia de fazer o próximo quadradinho. Olha como ficou esse quadradinho. O azul, dos pontinhos ali da asa da borboleta, o laranja, o cinza, que é o contorno. Veja que eu fui seguindo a sequência de cores da borboleta. E o amarelo aqui em maior quantidade, porque é a cor que mais tem ali nas asas da borboleta. Eu confesso que esse amarelinho não é o amarelinho que eu usava muito, mas depois de fazer essa combinação, eu vi como ele fica lindo para fazer esses quadradinhos, usar nos meus amigurumis também, porque isso acontece também, a gente acaba viciando em algumas cores e acaba usando só aquelas. Já aconteceu isso comigo. Mas com esse exercício a gente vai percebendo outras cores que a princípio nós não prestaríamos atenção, não é verdade? Eu segui com a ideia de usar as flores, borboletas, uvas, pensando, como eu falei, na observação da natureza. E nessa imagem, veja como os tons são mais tranquilos. Com exceção do miolinho da flor, que é amarelo forte, e o amarelo acaba aparecendo mais vezes, justamente porque trabalhei com essas flores. Nessa imagem tem uns tons mais suaves, laranja, um rosado, e aí interpretei também, essa imagem no crochê. Vamos ver? E aqui é a minha interpretação. Deixei o miolinho. Neste caso, se eu quisesse, nem precisaria usar o amarelinho. É que eu quis por causa da florzinha, do miolinho da flor. Mas veja a combinação que fiz. O amarelo, aí vem esse tom, que ele fica entre um rosado e um laranja, fica no meio do caminho. E aí eu reforço com o laranja. E em seguida, o bege. O miolinho fiz, claro, pensando na flor, no miolinho da flor. E aqui você tem essa parte, que é a parte de baixo das pétalas, que eu fui buscar no Amigurumi Soft uma cor que fosse próxima da imagem. E nas pontas das pétalas tem o laranja, e eu representei com este laranja. E aí representei a borboleta usando o bege. Aqui eu tenho uma cartela de cores mais suave com um ponto de luz. Se tirar o amarelo, veja só, poderia colocar o laranja aqui, Colocar essa cor e repetir o laranja. Se eu fizer assim, eu tenho uma cartela de cores mais suave. Que isso também é importante. Escolha a imagem de acordo com a sua intenção. Se você quer algo mais romântico, se você quer algo mais vibrante. Isso é interessante também. Quando eu volto com o amarelo, eu dou mais luz. Eu torno esta cartela de cores mais vibrante por causa do pontinho de luz aqui do amarelo. Por último, ao invés de escolher novamente uma flor, uma borboleta, um cacho de uvas, eu decidi escolher uma composição. Composição do abacate, da mexerica, devem ser cerejas. E eu gostei das cores, simplesmente gostei. Gostei de como a foto foi tirada, gostei das cores que foram colocadas na foto. E também pode ser assim, você pode pegar uma foto que você gostou muito, de preferência desses bancos de imagens. Por quê? Porque ali são fotos que serão vendidas. O artista, o profissional que fez, o fotógrafo, ele já fez pensando na composição de cores, de formas. Portanto, são fotos pensadas, por uma outra pessoa, por um outro profissional, que no caso o fotógrafo já fez a combinação de cores. E aí você pode aproveitar essa combinação e trazer isso para o seu crochê, para o seu trabalho artesanal também. E aqui eu tenho a minha composição baseada nessa foto. Trabalhei o cinza, inverti, coloquei uma cor
mais neutra, aqui no meio do meu quadradinho, pensando ali no prato. Poderia ser um cinza mais, assim, um toquezinho de amarelo, mas era o cinza que eu tinha, e é o cinza que eu vejo, um cinza mais próximo da cor do prato. Porque é claro, né, mesmo tendo 60 cores, é difícil você chegar exatamente na cor. Mas quis fazer esta combinação de cores para mostrar que eu vejo cinza no prato. Logo em seguida tem os gomos da mexerica que eu coloquei aqui. Em seguida pus uma representação do creme que está ao lado da imagem, ali do lado do abacate. E aqui eu venho com verde pensando no abacate, que inclusive poderia continuar aqui trabalhando as graduações de verdes se eu quisesse. E ao final coloquei um toque aqui eu acredito que sejam cerejas, coloquei aqui ao final para dar essa ideia. Viu como também fiz uma composição, aqui também ficou mais vibrante, claro, ficou vibrante porque trabalhei com cores fortes, né? Com exceção do cinza, é claro, dessa cor aqui, eu tenho cores intensas. Se quiser, você pode trabalhar com laranja mais suave, com verde mais suave, com essa cor aqui mais suave também, porque assim você também passa a sua intenção, o que você precisa no seu trabalho. Se ele é mais romântico, se ele é mais intenso, que é mais energético. Mas este é o início para você entender como combinar cores. Olha, tem 1, 2, 3, 4. Na maioria, trabalhei com 4, 5 cores, o que é bem difícil. Muitas vezes a gente trabalha só com 2 cores, com 3. Olha só, se tivesse menos cores, tá vendo? Também daria muito certo, também ficaria muito bom. Interessante, né? Pensar dessa forma. E assim você pode aproveitar, dar uma volta, olhar um jardim, olhar a flor mesmo, né? Não precisa ser só na internet, que isso também vai te abrir aí como você olhar, né? Como você olhar a natureza e traduzir isso para as cores, para as combinações dos seus fios. Gostou da ideia? Não é bem interessante pensar nessas combinações todas a partir de imagens, a partir da observação da natureza? Eu achei muito interessante. É uma coisa que eu falava em teoria, aí resolvi praticar, comecei a fazer esses exercícios e funciona bem. As combinações ficam muito interessantes, porque elas existem na natureza e tem muito mais a se explorar, porque você pode não só se inspirar nas flores, nas borboletas, como eu disse, como também entrar num banco de imagens. No meu blog eu coloco lá onde vocês podem encontrar imagens bem legais também. Tem essas imagens também. Façam esse exercício. Escolha uma dessas imagens. Importante que elas sejam feitas por fotógrafos, né? Quando é uma composição. Quando é a natureza, você mesmo pode andar pela sua cidade, você vai viajar, quando você vai a algum lugar, e começa a colecionar imagens pensando nessa ideia de depois fazer as combinações de cores. Você vai ver que aos poucos você vai se apaixonar por essa história, por essa técnica, por essa forma de ver essas combinações, de fazer essas composições. E você, quando eu falar de círculo cromático, poxa, olha só, aquela borboleta, ela tá fazendo esta combinação de cor e assim por diante. Porque o círculo cromático, ele não é à toa, ele existe porque ele foi estudado para isso. Mas eu concordo que às vezes fica chato, não quero ver isso, porque o nosso trabalho lida muito com imagem. E eu entendo que às vezes falar demais de teoria, quando você ainda não tem, né? Ainda não aprendeu, mas vai aprender a fazer ter essa habilidade de combinação de cores, fica chato mesmo, né? Porque fica entediante, porque ainda você não viu de uma forma lúdica para entender, né, como é que funciona e como o círculo cromático no final ele imita a natureza. Espero que tenha gostado dessa aula. Curta, compartilhe, ative as notificações e todo o material, essas imagens, tudo isso eu sempre coloco lá no meu blog e lá vocês vão ver outros vários assuntos. Eu falo de criatividade também, tem vários outros projetos, tá bom? Sigam meu Instagram também, que lá tô sempre colocando novidades.
Espero que tenha gostado. Fiquei muito feliz de falar sobre o assunto. E me conta o que você achou. E quando fizer um exercício, me mostra. Vou ficar muito contente de ver você acompanhando, aprendendo. A gente aprende todos os dias, tá bom? Beijo e até o próximo vídeo.